falando sobre o início do processo republicano, para que vocês percebam a importância do que foi a proclamação da República e, consequentemente, a formação do primeiro governo, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. A gente precisa voltar a alguns elementos, relembrar que fatores são determinantes ali no final do segundo reinado e vão levar ao processo de proclamação da República. Então, o tema da aula de hoje é República da Espada, mas nós precisamos antes voltar um pouco à história e entender o que foi o golpe e por que esse golpe aconteceu. Primeira coisa, porque a gente sabe que durante o final do segundo reinado, a gente tem um período marcado por crise. E quando a gente fala de crise, a gente fala de fatores que levaram à queda desse regime monárquico, O primeiro deles, vocês sabem, a gente já fez uma aula sobre isso, sobre leis abolicionistas, a importância dessas leis dentro do processo que levou ao fim da escravidão no Brasil. E todos sabem que o Brasil era um país agroexportador, latifundiário e escravista. Claro que, mesmo diante de todas as pressões que aconteciam naquele período para que a abolição saísse, Dom Pedro também sabia o custo disso aí, do impacto que isso poderia causar ao longo da história, e que podia colocar em xeque a permanência da monarquia no poder. Então, a partir do momento em que a abolição saiu, houve, por parte dos grandes latifundiários, principalmente do sudeste do Brasil, mais especificamente aqueles ligados ao café, ou seja, a elite de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio e do Espírito Santo, vão começar paulatinamente a retirar o apoio e a sustentação que davam ao imperador, exatamente porque dentro desse projeto modernizador de Brasil, que não incluía mais a escravidão, o latifúndio era o grande choque desse processo. Então era preciso que o imperador indenizasse esses latifundiários, e isso não aconteceu. A mudança de rota acabou fazendo com que esses latifundiários demonstrassem toda a sua insatisfação e começassem a conspirar junto com o exército para que acontecesse o processo que a gente conheceu, certo? O segundo é a igreja, E aí vocês sabem que a gente também já falou a respeito disso, que o Papa Leão IX, ele resolveu publicar uma bula, ou seja, um documento papal, onde ele proibia o acesso de maçons aos templos religiosos. Só que no Brasil valia aquela velha máxima e a lei do padroado. E o que seria a lei do padroado? O Estado, ele bancava as despesas do clero, ele mantinha o pagamento do clero como se fossem funcionários públicos e, em troca disso, todas as decisões que vinham da igreja só valiam no Brasil se tivessem também a aprovação do rei. Consequentemente, quando a notícia chegou de que o Papa havia proibido maçons de frequentar os templos religiosos, imediatamente a gente tem a negativa de Pedro II, que não só estabeleceu o processo de ser contra, mas editou uma lei, estabelecendo também que, a partir daquele momento, essa lei do Vaticano não só não valia no Brasil, como ameaçou prender bispos e padres que colocassem ela em prática, que foi exatamente o que aconteceu. O bispo de Olinda, o bispo do Pará, acabaram presos por determinação do imperador, e isso acabou levando a essa crise e essa relação conflituosa com a igreja. E, por fim, minha gente, os militares. Então, são três fatores. E aí os militares, vocês sabem, que passaram a conspirar contra o imperador, principalmente depois do final da Guerra do Paraguai, porque a Guerra do Paraguai deu aos militares muito poder e prestígio, passaram a ser conhecidos como os heróis nacionais, e o imperador, sabendo disso, vai fazer forte oposição à presença de militares na política, vai tentar de todas as formas diluir o poder desses militares, vai proibi-los de se manifestar na imprensa. Essa fusão de fatores, a questão militar, a insatisfação da guerra e do prestígio dos militares na política, ligado ao abolicionismo e a perda do apoio dos latifundiários, e o choque com a igreja, por conta da decisão de Pio IX de proibir maçons de entrar na igreja, foram os três fatores relevantes que acabaram levando a essa organização política,
com a aproximação com o Partido Republicano, né, e também com o Partido Republicano Paulista, que foi criado junto com o Partido Republicano 3 anos antes, né, e dentro desse processo, certo, a fusão desses fatores acabou levando ao que a gente chama de golpe de 15 de novembro. O golpe aconteceu exatamente por um monarquista, né, Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era monarquista, ele era amigo pessoal de Pedro II. Em várias vezes, em várias frases, ele foi pego dizendo que o Brasil jamais seria uma república, que a república não era o melhor caminho, que a monarquia era o exemplo de governo a ser seguido. E o que de repente fez com que Deodoro, esse que aparece num cavalo tão alto aqui, e que, segundo os cronistas da época, isso não foi verdade, de que forma Deodoro proclamou a república, né? De que fato, quais foram os verdadeiros fatos que aconteceram e por que esse homem tão apegado a Dom Pedro e tão próximo da monarquia de repente se tornou um republicano. Há quem diga que o Benjamin Constant era fraco demais, que o Floriano era violento demais, né? E que Rui Barbosa era um civil, então não combinava um civil republicano dar um golpe. Caiu na mão de Marechal Deodoro, que sabiam todos os republicanos, né, aqueles que estavam conspirando contra o governo, que o golpe seria no dia 20 de novembro. Só que acabou acontecendo 5 dias antes. E por quê? Porque no dia 14 correu um boato de que o Marechal Deodoro seria preso, certo? Por ordem do imperador, por conspirar contra a monarquia. Com essa boataria, um fake news, né? A gente pensa que é uma coisa tão atual, né? De que o imperador, né, iria mandar prender Deodoro, foi o fator que estimulou o próprio Deodoro, revoltado e indignado com a notícia, a fazer uma conspiração dentro do quartel do Campo de Santana, que era onde se reuniam as principais tropas do Exército, né, e conseguir convencer o almirante Barroso, que era o chefe da Marinha, a pelo menos não fazer nada no caso de um golpe militar, ou seja, de não reagir àquele processo, acabou fazendo com que Deodoro fizesse a conspiração, né, mobilizasse os soldados. E a cena que você conhece da proclamação da República, que é essa, pela manhã, no dia 15 de novembro, na verdade é a reunião de soldados e de canhões, né, que estavam aí, você vê a fumaça dos tiros, nem bala eles levaram, certo? Não, era só uma forma de demonstração de força na frente do Campo de Santana, para que houvesse uma pressão sobre o gabinete do primeiro-ministro de Pedro II, que era o Visconde de Ouro Preto. Vocês dizem, cadê Pedro II nessa história? Pedro II não morava no Rio de Janeiro. Ele havia perdido um filho por conta de doença. Ele morava em Petrópolis. E sempre que estava em Petrópolis, quem respondia por todos os atos era o Visconde de Ouro Preto, que era o seu primeiro-ministro, né? E aí, quando essas tropas se concentraram na frente do palácio, né, enviaram um encaminhamento do Exército, da insatisfação do Exército, e que eles estavam, naquele momento, deflagrando um, um movimento militar, né, uma rebelião militar, na qual exigiam a deposição do gabinete, ou seja, eles não estavam ali para derrubar o imperador, e sim o gabinete do primeiro-ministro Ouro Preto, que era, na visão do Exército, o grande articulador de toda a proibição dos militares participarem da política ou da vida pública brasileira. E aí o ministro, pressionado, quando viu que a Marinha não iria responder, quando viu que o seu imediato comandante, que estava ao seu lado, que era Floriano Peixoto, não tinha feito nada, porque Floriano também sabia do golpe e estava conspirando contra, né? O Visconde de Ouro Preto não viu outra alternativa a não ser recuar, né, e aceitar a pressão do Exército, e ele renuncia ao cargo. Então, pela manhã de 15 de novembro, quando o povo passou e viu aquelas tropas, muita gente pensou até que fosse uma antecipação do desfile de 7 de setembro que o pessoal estava ensaiando, né? Quando saiu a notícia de que o gabinete de Ouro Preto estava caindo, Deodoro simplesmente recolheu as tropas e foi para casa. A notícia, claro, chegou em Petrópolis, fazendo com que o imperador tivesse que vir para o Rio de Janeiro. À tarde, quando o imperador se reuniu com seu ministério para decidir quem seria o novo nome, né, do primeiro-ministro, né, Deodoro se encontrava em casa com crise de asma muito grande, realmente muito doente. E para ele parecia que aquele momento, daquela quartelada, resolveria com aquele simples ato de deposição do ministro. Pois bem,
pois saiba que, no final da tarde, início da noite, Dom Pedro havia decidido quem seria o novo ministro. E esse nome vai ser decisivo para a proclamação da República. Quando chegou aos ouvidos do Marechal Deodoro de que quem estava sendo escolhido para substituir o Visconde de Ouro Preto era Gaspar Silveira Martins, um inimigo mortal de Deodoro, que tinha competido com ele, certo? Pelo amor de uma viúva chamada Maria Adelaide, quando o Deodoro estava no Rio Grande do Sul, né, e Deodoro perdeu a queda de braço para o Gaspar Silveira Martins, que era um grande latifundiário gaúcho, né? Deodoro, quando soube que o nomeado seria Gaspar Silveira Martins, ele reuniu na sua casa o gabinete militar, né, que havia ajudado ele pela manhã apenas a derrubar o ministério, reuniu todos eles ao redor de uma mesa e lá ele disse a frase que foi o que realmente proclamou a República no Brasil: senhores, a República está feita. Ou seja, Deodoro estava assumindo o movimento, né, por uma questão que envolve principalmente o amor de Maria Adelaide, que muitos dizem que é a responsável pela queda da monarquia e não a proclamação em si, né? E a proclamação foi realmente decretada. A partir daquele momento, o golpe estava estabelecido e Pedro II recebeu no dia seguinte a carta avisando que o exército estava assumindo o comando do poder no país, que a república estava sendo proclamada e que a família real tinha 72 horas para deixar o Brasil. Ou seja, foi feito o banimento da família real. A família vai ser banida do país, certo? E esse banimento foi, na minha opinião, um gesto de muita deselegância. Deodoro poderia ter feito de forma diferente. Exilado a família em Petrópolis, tirado seus poderes, mas não. Eles foram expulsos do Brasil como se fossem ladrões, como se fossem bandidos, né? E aí a proclamação foi feita. Quando Deodoro chegou no gabinete de governo, no dia seguinte à proclamação da República, né, os jornais traziam a seguinte notícia: viva a República Brasileira, viva o Exército, viva a Armada, a Armada no caso a Marinha que não fez nada, viva o povo brasileiro, proclamação. Ou seja, estava sendo proclamado, gente. Não foi uma guerra, não foi uma deposição, foi um anúncio. Avisem a ele que a República foi proclamada e que a monarquia não existe mais. Deodoro também deu de cara com a bandeira que foi hasteada no dia seguinte, no lugar da bandeira imperial, né? A chamada bandeira provisória. E essa bandeira irritou profundamente Deodoro, porque achou ela de profundo mau gosto, uma cópia descarada da bandeira americana, só que em cores brasileiras. Na minha concepção, parece uma bandeira de escola de samba. Certo? E ainda bem que ela não foi aprovada. Deodoro mandou imediatamente recolher, né, e que fosse hasteada a bandeira oficial do Brasil, sendo essa considerada a chamada bandeira provisória da República Brasileira. Então, o Brasil é a única república do mundo que teve duas bandeiras. Uma para o dia 16 de novembro e a outra que dia 19 foi hasteada em forma definitiva, que é a bandeira que a gente conhece, né? Que tem exatamente estrelas para que você lembre do que eu disse agora há pouco, né? De que a proclamação não aconteceu pela manhã no Campo de Santana, e sim à noite, né? Que o Ordem e Progresso é um lema positivista que foi estabelecido como meta, porque haviam várias correntes republicanas e quem assumiu o controle foi o Exército, exatamente esse que vai fazer o modelo positivista, né? E que as cores, pelo menos, foram preservadas das casas reais que formaram a identidade brasileira. A dinastia Bragança, de verde, e os Habsburgo, em amarelo. Uma vez no governo provisório, Deodoro estabeleceu, certo, que uma constituinte fosse assegurada, fez a convocação para a Assembleia, né? Políticos do Brasil inteiro foram convocados para elaborar a nova carta, né? Havia, né, além de Deodoro, que era um forte republicano, os políticos ligados a Floriano, que viam claramente que o exército deveria assumir com força, né? E havia os latifundiários e os poucos industriais brasileiros que defendiam um modelo mais federalista. Então, entre os próprios republicanos, não havia um consenso de como fazer a coisa. O resultado disso é que esse governo provisório vai tomar medidas pontuais, né? São praticamente 2 anos de medida enquanto a Constituinte estava ficando pronta, né? Deodoro extinguiu todas as instituições do Império, né? A Constituição de 1824 perdeu valor, os órgãos que davam suporte à monarquia foram dissolvidos, né? Conselho de Estado, Senado, Câmara, Assembleia, câmaras municipais, todos foram dissolvidos. A família real, como eu tinha dito a vocês, foi banida.
E foi estabelecido também a separação entre o Estado e a Igreja. Ou seja, o Brasil deixava de ser um Estado religioso oficial e passava a ser um Estado laico. Perdão. Além disso, foram também estabelecidas as regras de imigração nova do Brasil, né, para estimular a chegada de imigrantes, e todos aqueles que estavam no Brasil tiveram a oportunidade, certo, de naturalização, ou seja, milhares de italianos, espanhóis, japoneses, franceses que estavam aqui tiveram a chance, graças à medida provisória do Deodoro, né, de estabelecer um processo de cidadania brasileira. Na economia, o Marechal Deodoro nomeou um dos homens mais republicanos e mais renomados do período, que era o ministro Rui Barbosa, que não era economista, mas que resolveu fazer um plano econômico de desenvolvimento. A intenção talvez tenha sido boa, mas o resultado vai ser um desastre, que é exatamente emitir dinheiro em massa, né? Os bancos foram autorizados a emitir dinheiro para que fizessem empréstimos às pessoas para que abrissem indústrias no Brasil. Essas indústrias nunca foram abertas, foram mais de 2.000 indústrias fantasmas. As pessoas pegaram o dinheiro do governo e muitos aplicaram esse dinheiro do governo na Bolsa de Valores, ou seja, num processo claramente especulativo, né? E isso acabou também gerando com que, sem garantias e sem haste em ouro, esse dinheiro que foi produzido em massa, na verdade, ele acabou gerando foi uma desvalorização forte do dinheiro, uma inflação muito elevada, né, e que acabou comprometendo aí a renda, principalmente do povo mais pobre. Né? O plano foi um desastre e fica conhecido como encilhamento, que é o ato de colocar a sela, né, no cavalo. Então, o cavalo era como se fosse o governo, né, que as pessoas acabaram pegando dinheiro do governo para investir em ações na bolsa, ou seja, pegando carona, encilhando, né, sobre o dinheiro do governo. O plano foi um desastre e Deodoro acabou pagando pela pressão do processo. Né? A Constituição foi convocada no dia 7 de setembro de 1890, foram iniciados os debates, né? O resultado vai aparecer só em fevereiro de 1891, né? Quando a Constituição foi promulgada, e com a Constituição agora em vigor, que vai ser a nossa próxima aula, o que é que vai acontecer? Nós teremos finalmente um governo constitucional, por isso que a gente chama essa primeira parte de governo provisório e a segunda parte de governo constitucional. Foi marcada uma eleição indireta, porque naquele momento o país não tinha uma estrutura que garantisse uma eleição direta, transparente, em todo o território nacional. Aliás, eu acho que muita gente sequer sabia que a República tinha sido proclamada ainda, tamanha a dimensão continental do país e a dificuldade das informações, né? E foi estabelecido nessa eleição indireta, né, uma eleição em que o Deodoro se candidatou a presidente e venceu, apertado, diga-se de passagem, enquanto o vice vinha da outra chapa, seu inimigo dentro do Exército, Floriano Peixoto. Aqui você vê o resultado eleitoral. Floriano teve, certo, 65% dos votos contra Eduardo Vandercook, que teve 24%, para vice-presidente, enquanto Deodoro teve 55,13% dos votos contra 41% de Prudente. Veja que Floriano, como vice, ganhou muito mais folgado do que Deodoro ganhou como presidente. A chapa estava pronta, o Marechal Deodoro agora era o presidente constitucional do Brasil e será um governo desastroso, conforme a gente depois vai ver na fusão do seu governo e o governo de Floriano Peixoto, certo? A eleição de 1891 é um marco final do período provisório do Brasil e a partir daí, ainda dentro da República das Espadas, nós vamos entender toda a crise que levou à renúncia do Deodoro e o governo inconstitucional do Marechal Floriano Peixoto. Tá bom? Até a próxima aula.